segundos que não conhecia a posição do Chega. Pudera? Nem a do seu governo conhece? O seu Primeiro-Ministro diz que é forçado ao abrigo do plano de reestruturação. Disse-o aqui neste Parlamento, na moção de censura apresentada pelo Chega, que ao abrigo desse plano de reestruturação tinha de vender. O seu antecessor, que diga-se de passagem, até percebi alguma coisa disto, veio desmenti-lo. Portanto, se o senhor não sabe a posição do seu governo, como é que há de saber a do Chega? Apesar da nossa ser clara. Mas eu vejo, desde o início desta audição, muita estupefação em relação ao tema da reprivatização. Eu não estou nada estupefacto. A única estupefação que eu vejo é que, desde abril, o senhor ainda é ministro. É a única estupefação para mim. Porque pancadaria no seu ministério por causa da TAP. Computadores, meu Deus do céu, por causa da TAP. Quando o senhor ministro proíbe a administração da companhia de apresentar resultados que são da companhia, não são do governo. Quando o senhor diz que quer paz social dentro da empresa e o principal causador de instabilidade e da desordem social era o senhor ministro e o seu ministério. Portanto, ó, senhor ministro, isso para mim é que é estupefação. Agora o PS dar o dito por não dito, hoje dizer uma coisa, amanhã alguém dizer o seu contrário e depois vir aqui a esta casa o seu Primeiro-Ministro ontem dizer, afinal, deixe-me cá ver o termo, que é para não dizer errado, afinal expressei-me mal. Pronto, e está resolvido. O Primeiro-Ministro, que tem responsabilidades pelo país, expressei-me mal, passa-se uma borracha em cima e assunto arrumado. Isto é um assunto grave demais, sério demais, para dizer expressei-me mal. Pelo menos tinha a coragem de dizer peço desculpa aos portugueses, depois de tanta atrapalhada, tanta argolada feita na empresa, ainda ter dito uma mentira declaradamente aos portugueses. Isso é que deviam ter a coragem de o fazer, mas não têm. Mas, retrocedendo um bocadinho, eu vou-lhe recordar o que é que o Sr. Ministro disse no dia 21 de junho de 23. Não vai assim há tanto tempo, deve-se lembrar. Em abril, o Governo já havia avançado que esperava ter a avaliação da TAP e o caderno de encargos pronto em julho. Em julho, o Sr. Ministro disse no início da sua intervenção inicial que em início de 24 vamos marcar um Conselho de Ministros para apresentar o caderno de encargos. Então, mas não devia estar pronto em julho? É com essa leviandade que vocês querem gerir um dossiê com esta importância? Pois o Sr. Ministro, em todas as respostas, ninguém lhe perguntou sobre os 3,2 mil milhões lá injetados na companhia. Que todos nós sabemos o porquê que foi. Ninguém lhe perguntou isso. O que lhe estão a perguntar é o porquê da venda e em que condições vai ser feito. Até porque, vou buscar aqui mais uma coisa, em que o Sr. Ministro diz a 29 de julho, o seguinte: só desta forma se criam boas condições para um projeto de abertura de capital da TAP que está em curso e mais pormenores serão conhecidos quando tivermos mais pormenores para dar. Uma resposta à Ministra João Galamba. Quando tivermos mais, havemos de dar mais. Mas nunca tem. Isto foi em julho. Julho. O Sr. Ministro volta a dizer, isto é um assunto sério demais para ser tratado com esta leviandade. E quando lhe perguntam alhos, é natural no Sr. Ministro, responde bugalhos. Porque ninguém lhe perguntou nos 3,2 mil milhões. Perguntar-lhe porquê que o seu Primeiro-Ministro, andou anos a fio a dizer que a TAP tem que ser uma companhia pública. Pública. E agora vem dar o dito por não dito e vai ter que vender uma parte do capital. Foi isso que lhe perguntaram. Não lhe perguntaram de salvar a companhia, que essa retórica, essa ladainha, já todos conhecemos de gingeira. Não há ninguém no seu governo que diga diferente. Todos dizem o mesmo. E depois o Sr. Ministro ainda vem falar numa coisa que, pá, por amor de Deus, nem os senhores, nem o PSD deviam falar no novo aeroporto. São os únicos, não são os principais, são os únicos responsáveis por estarmos há 52 anos sem aeroporto, a gastar milhões de euros dos portugueses em estudos de impacto ambiental. E conclusões? Zero. Bola. Não há conclusões. E agora uma comissão técnica independente em que basicamente está a funilar as opções para o que o Sr. Primeiro-Ministro defende há muito tempo.
e que todos nós sabemos quais são. Portanto, há duas questões fundamentais que tenho que lhe deixar nesta primeira fase. Por que valor é que vão aceitar vender a TAP? Por que valor? Explique-nos também, por favor, o que é que quer dizer garantir o crescimento do hub e a sua manutenção. É que isso é outra parangona que é utilizado. Mas como é que vão garantir? Vão impor ao comprador que a gestão do hub é nossa? É do governo? Vocês fazem a gestão executiva da empresa, mas o hub é nosso. Como se alguém fosse comprar uma companhia aérea e não tivesse a mínima interferência sobre como é que funcionará o hub. Deve ter a mesma a ver com as slots que a TAP perdeu para a EasyJet, por culpa também do seu governo, e que neste momento tanta falta faziam à TAP. A degradação da companhia tem um único responsável, é o governo socialista. Para concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, e desafio o Sr. Ministro a mostrar o seu contrário. E a segunda questão é sobre o novo aeroporto. Confia o Sr. Ministro nesta Comissão Técnica Independente que tem provado que não tem uma ideia definida, de início ao fim, sobre qual a sua localização, admitindo ideias tão estapafúrdias como as que vimos nestes últimos dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Peço desculpa, Sr. Deputado, qual é a questão? Sr. Deputado Filipe Melo. É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Por favor. Sr. Presidente, o Sr. Ministro acabou de dizer que não percebeu as questões. Disse que eu provavelmente até não seria bom a matemática ou noutras coisas. Está visto que o Sr. Ministro não é bom a português, porque eu deixei duas questões explícitas, uma sobre o aeroporto, outra sobre a TAP. Eu sugiro o seguinte, pode repetir as perguntas, faz favor, então. Sim. As duas questões, porquanto é que admitem começar a base negocial, não é dizer qual o valor final, admitir começar a negociar. E a segunda questão foi sobre o aeroporto, porque o Sr. Ministro tinha falado, e bem, que a questão do aeroporto era fundamental. Sr. Deputado Filipe Melo, fica claro a sua interpelação. Isso aí já não é problema meu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quase depois de uma hora de falar sobre vários temas, ouvi-o dizer uma verdade nesta casa, que o AIL era igual ao PCP. Só se esqueceu de meter o Bloco nessa equação e aí ficava uma resposta perfeita. Mas eu vou recordar outra coisa que o Sr. Ministro disse no início da sua intervenção e que eu gostava que me explicasse. Vou dizer devagar para ver se o Sr. Ministro percebe o meu português. A venda pressupõe, são palavras do Sr. Ministro, não são minhas, o crescimento da TAP e o crescimento do hub nacional. Portanto, Sr. Ministro, ou eu percebo mal português ou percebo mal o seu português. Significa isto que a TAP não cresce enquanto o principal acionista for o Governo? Se for isso, estamos entendidos, nós também pensamos da mesma forma. Depois, em relação ao aeroporto, o Sr. Ministro disse que eu disse uma coisa que eu não disse. Eu não disse que era a Comissão Técnica Independente que vende o aeroporto. Eu nunca disse isso. Que escolhe o aeroporto. Eu nunca disse isso. O Sr. Ministro percebeu mal, certamente. Agora, eu vou-lhe dar aqui uma visão da coisa que o vai fazer, se calhar, perceber algumas coisas. António Costa disse, e o senhor deve-se lembrar, que não há plano B. Não há plano B. E que Alcochete já devia ter sido escolhido há 10 anos atrás. Disse António Costa. Depois vou-lhe dizer também o que disse o presidente da Comissão de Acompanhamento do novo aeroporto de Lisboa. Só há uma solução, é Alcochete. Estranho. Depois a Comissão Técnica Independente, que o Sr. Ministro tanto defende, escolheu para fazer os estudos, primeiro, veja se conhece este nome, Engenheiro Vítor Rocha. O tal que tem livros e artigos que até estão na página da Ordem dos Engenheiros a defender que solução? Adivinhe, Sr. Ministro. Alcochete. Mas como foi muito criticado, teve a senhora doutora Rosário Partidário que escolher outro. Só que o outro que escolheu não é melhor. Não é melhor neste aspecto, de escolher diferente. Escolheu o engenheiro Vasco Afonso, que por acaso também tem artigos de opinião a dizer que só há uma solução possível, que é Alcochete. Portanto, tendo em conta estes dois senhores
que foram escolhidos pela CTI, tendo em conta o que disse o Presidente da Comissão de Acompanhamento do Novo Aeroporto de Lisboa e o que disse o Sr. Primeiro-Ministro, é óbvio que não precisamos de gastar mais dinheiro para saber onde é que vai ser o novo aeroporto. Até aí, acho que estamos de acordo. O Sr. Deputado está muito intrigado a estar a falar no aeroporto, quando o assunto é TAP. Quem começou por falar no aeroporto, e a meu ver até bem, foi o Sr. Ministro. Portanto, nós simplesmente pegamos num tema, o Sr. Ministro disse que o novo aeroporto tem muita importância para a venda da TAP, e tem. Concluir, Sr. Deputado. Portanto, a questão é esta. O Sr. Ministro percebeu o meu português ou foi rebuscado demais? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga que as suas não respostas não responderam à minha questão. Mas o que é normal, uma coisa o senhor pode ter certeza, no meu partido nunca vai ver o que aconteceu entre si e outro seu colega de governo, em que o senhor diz uma coisa num dia e ele no dia seguinte vem chamá-lo, não vou concluir. Portanto, no meu partido o Sr. Ministro nunca vai ver isso. Agora, é importante percebermos também outra coisa. O Sr. Ministro aconselhou-me a ler o relatório. Eu terei todo o gosto em lê-lo, mas isto, se entretanto o senhor não mandar o CIS à minha casa, terá umas folhas. Também terei todo o gosto em reler o relatório. E terceiro ponto, e até complementando este raciocínio do deputado Paulo Muniz, eu não vou tão longe, porque pedir a demissão do Sr. Ministro pedimos nós imensas vezes e com razão, até o Presidente da República pediu. Mas não adianta agora, mesmo que o Estado português, não é o Governo, o Estado português, tenha que indemnizar em quase 5 milhões de euros a senhora engenheira Cristine, o que é que adianta o Sr. Ministro pôr o seu lugar à disposição? O Primeiro-Ministro não vai aceitar novamente. Portanto, seria um segundo golpe de teatro encenado, cujo efeito prático era 0. 0 vezes 0. Portanto, se o Sr. Ministro quiser vir aqui, eu sei que veio contrariado, porque o seu grupo parlamentar que o suporta não queria que cá viesse, mas foi usado um putestativo e teve que vir. Eu sei que lhe incomoda vir cá, porque custa-lhe a confrontação. Mas tem que cá vir. E uma vez que tem que cá vir, quando vier, Sr. Ministro, respire fundo lá fora, traga um bocadinho de humildade consigo e responda democraticamente a quem está a fazer o seu trabalho. Porque todos que estão sentados deste lado estão a fazer o seu trabalho, que é escrutinar o Governo. O senhor não gosta, o seu Governo também não. Mas habituem-se, este é o nosso trabalho. E o vosso é responder.